aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Então, eu queria começar por esse lado falando uma coisa. Acho que a gente vai analisar o jogo, assim, eu acho que eu refuto esse negócio de igual pra igual. Você vai ver os números aqui, não é de igual pra igual. Agora, o Diniz sai vencedor pra mim. O Diniz saiu como vencedor. Eu acho que é um jogo mais complexo de se analisar do que o resultado. O Diniz, ele conseguiu. Resultado. Os times são diferentes. O City ganhou tranquilo. Ele foi ganhando tranquilo o jogo, ao jeito dele. Mas teve ali, pelo menos, 10, 15 minutos do primeiro tempo, onde o Fluminense teve a bola. Sim, jogou. Saindo de trás. E o lance mais agudo é o pênalti que o impedimento acabou tirando. Milimétrico, né? Que aí, você seria assim... O Fluminense conseguiu botar o City nessa jogada, seria assim, a consagração. Porque era o empate de uma jogada que você saiu lá da tua área, o jeito de Diniz, botando o City na roda, até chegar no ataque. Passado isso, o City retoma a rédea do jogo. E aí, do jeito dele, ele vai, pimba, carimbando. O gol aos 40 segundos, antes do primeiro minuto de jogo... Acho que muda completamente o panorama do jogo. Exatamente, já dá um balde ali nos caras. No erro do Fluminense, erro do Marcelo, né? Exatamente, que foi... Tentar virar o jogo. Tentar lançar, virar o jogo, e acabou pegando... Os 3 dos 4 gols do City saem de erros do Fluminense. O gol contra do Nino, né? O gol contra Acho do que Nino. isso é resultado de um trabalho coletivo bem feito do City, que é fica ali, de um né? time de um patamar europeu contra um time de patamar sul-americano. A primeira coisa que a gente tem que... Fisicamente, você viu muita diferença. Né? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é assim... Hoje, pra qualquer time no futebol brasileiro em relação ao europeu, hoje não era assim, eu sempre bato nessa tecla. Até o ano 2000. Do ano 2000 pra cá, começou-se a se ter uma diferença. E aí tem títulos onde o brasileiro fica atrás e consegue uma bola. É isso. É esse o recorte. Exatamente. Hoje é um abismo. É um abismo. Porque a gente fala, como eu falo pro futebol brasileiro também, a gente fala em dinheiro. O Fluminense é a 9ª folha salarial do Brasil. Se eu não me engano, a folha salarial do Fluminense bate 500 mil reais. Eu li hoje 11ª. 500 milhões, perdão. 500 milhões de reais. 11ª folha salarial. 500 milhões. A folha? Não, anual, né, no caso. Anual, não sei. É muita coisa, gente. Aí. Deve ser anual. Porque 500 milhões dá muito. Realmente a folha alta... 500 milhões é muito pra Flamengo são mensal. 30 milhões por ano. Anual, anual. 500 milhões de reais. E do City passa de 6 bilhões. No ano. 6 Só nessa temporada fez uma contratação de 65 milhões pra um reserva, que é o Matheus Nunes. Então, assim, em termos de... Quando você vê diferença financeira, não, mas isso não entra em campo. Cara, entra pra cacete. Porque, Não, assim, muda muito. A diferença A financeira qualidade você dos jogadores. contrata jogador que o outro não pode O Léo contratar. Alves fez 2 gols hoje, é campeão do mundo e é o reserva do Haaland. Nossa, você vai ver o time inteiro do City, os jogadores de seleções espalhadas pelo mundo. O Diniz tem ali jogadores que atuam no Brasil, que não necessariamente são de E seleção. de seleção quase é o nenhum. Arias e o André, né? E o Nino. E o Nino, vamos dizer, né, também. E são reservas da seleção brasileira. E o cara, entra o Kovacic, titular do meio de campo, que eliminou a seleção brasileira na última Copa. Entra o Gvardiol, titular da zaga da Os melhores Croácia. zagueiros do mundo. Você pega todos os jogadores titulares, são jogadores de seleção O que titulares nas jogou o seleções. Rodri hoje é brincadeira. Rodri, Que vem seleção jogando, espanhola. nossa senhora. Por aí vai. Bernardo Silva, seleção portuguesa. Essa é craque demais. Seleção inglesa tem 4 representantes do Manchester City. Goleiro da seleção brasileira. Goleiro da seleção O Ake brasileira. e o Akanji são bons jogadores demais. Né? Jogador da seleção da Holanda. O Akanji é qual seleção? Suíça. Suíça. Então, Coletivamente, você não consegue... Por isso que eu falo que o Diniz sai como vitorioso. Que ele não recuou do estilo dele e conseguiu Você em acha vários que apesar do momentos. 4x0, o Diniz sai acho que como vitorioso? Eu acho sim. Cara, Não, porque assim, eu não sei, não foi aquele 4x0. não foi o Santos e Barcelona. Ele Exatamente. mostrou pro mundo como é que ele vê o futebol e como é que os times dele jogam. Exato. A gente tava até conversando durante a partida que, tipo E assim... fazer isso contra o City, cara. É um time europeu, tipo um Betis da vida, um Sevilha, ver ele fazendo aqueles primeiros 25 minutos ali do primeiro tempo contra o City, isso abre portas pra ele. Isso abre portas. Você vê que o cara, não teve medo do Manchester City. Começou a tocar atrás. Teve logo nos 2 primeiras saídas de bola. Eles erraram, mas mantiveram, foram lá, conseguiram fazer a saída de bola. Teve o lance do pênalti, que foi uma jogada trabalhada desde o lado de trás. Eu discordo, acho que foi o Mauro que disse, né? Perdeu como o Ashford, não, como... Perdeu como um Bradford, perdeu como... eu acho isso... Porque não existia... Você não vê o Brentford tentar jogar com a bola no pé. Você não vê. Você não vê o Sheffield. Isso aí é você colar o resultado exatamente isso. Ctrl-C, Ctrl-V. Se a gente for colar o resultado no que acontece no jogo, por exemplo, eu vou dar... O Real Madrid venceu o Grêmio por 1x0, num gol que a barreira abriu.
Mas o domínio do Real Madrid Foi gigantesco. foi gigantesco. Em Talvez, nenhum momento o Grêmio tentou sair. talvez tenha sido um domínio até parecido com o que ocorreu do City sobre o Fluminense. Acho maior até. Não, aí só que acontece. Quando você vê a disparidade entre os placares, aí você fala assim, porra, o Fluminense foi amassado. O Fluminense não foi... Assim, foi amplamente dominado, na minha visão, mas dentro daquilo que a característica do time pede desde sempre. Eu não acho que dê pra E comparar ao com o longo do Barcelona. jogo, né? Sim. Do Barcelona Então, assim, do Guardiola. Tipo, foi 4, podendo ser 8. Eu creio que se o Fluminense mudasse a sua identidade, se tornasse um time mais reativo, se tornasse um time mais precavido, principalmente em relação à saída de bola e à proteção da defesa, vale destacar que depois do que a gente viu também lá no primeiro gol, quando o Marcelo sai errado, tem uma baixa pressão, né? O Ake, ele vai levando a bola e vai batendo com certa tranquilidade. O Fábio acaba ficando exposto ali, faz até uma defesaça no rebote, acaba saindo o primeiro gol do City. Se o Fluminense fosse até mais precavido, poderia ter saído com 2-0, talvez. Mas assim, até que ponto vale a pena abrir mão da sua convicção de jogo, sendo que, assim, dificilmente, se o Fluminense mudasse a sua identidade, ele poderia até sair com um placar menos elástico. Mas dificilmente ia ganhar o City. A única chance de ganhar do City seria encaixar, de repente, o gol que o City fez, o Fluminense encaixando um gol desse. Só corrigindo os dados ali, 500 milhões é faturamento. Faturamento, então beleza. E os 6 bilhões de faturamento do City. 6 bilhões. Bilhões, faturamento. Você tá falando, folha... Deve estar aí. O Flamengo tem de 33 milhões. O Fluminense deve ter uma folha... Então, o tamanho da diferença dos dois times é esse tamanho financeiro aí. Agora, como é que você enfrenta esse tamanho financeiro? É essa parada. E aí, por isso que eu acho que o Diniz... Eu acho que o Diniz foi corajoso pra cacete, cara. Eu acho que quem critica, acha que, tipo, o futebol tem uma receita. Tipo, se botasse os 11 atrás, defendendo, ia ter um placar diferente. Quem diria que ia ser diferente? E qual técnico com o que o Fluminense pode colocar? Porque eu acho assim, mano, a gente tem que pensar no futebol, óbvio. A galera vai tirar onda, foi 4-0 e tudo mais. Como foi do Santos pro Barcelona. E você vai falar que o time do Santos com o Neymar era horrível. Neymar, Ganso e tudo mais. Era um grande time. O jogo do Santos foi nitidamente... Foi amassado. Não, e outra vez, teve erros clássicos do Muricy. O do terceiro zagueiro. Com 3 zagueiros, o time não se achou. Do Durval e do Darcy, do Bruno Rodrigo, que entrou, que não era do time titular. O time né? ficou desconectado. O terceiro zagueiro era pra perseguir o Messi. Calma aí, não deu. Não, a galera falando, futebol na Europa hoje é outro esporte. Hoje é outro esporte. Tá, mas na Premier League ainda tem essa diferença. Que, tipo, tem o futebol da Espanha, o futebol da Itália. E na Premier League é muito física, mais irmão, disputado. Tem a obrigação de ser, porque é um investimento. Eu sempre falo isso aqui. Ele falo mais isso investe no mundo. né? do Flamengo, do Palmeiras, pros times brasileiros, porque é verdade. Porque dinheiro muda o patamar Quando você do tem time. mais dinheiro, você tem a obrigação, e dada a distância desse dinheiro, que quanto maior a distância, maior o poderio econômico que você tem Só pra vê contratar os jogadores títulos muito dos melhores que últimos os 3 anos. outros. É a Galo, Palmeiras ou Flamengo. Não, você citou isso. aí Palmeiras e Flamengo, nesse Mundial aí que os times brasileiros ficam lá atrás, Flamengo e Palmeiras tentaram jogar. Também. Tentaram jogar. O Palmeiras com o Chelsea, Flamengo com o Liverpool tentou jogar. Foi pra dentro do... Trocaram ali e perderam. É difícil você pensar esse time do Fluminense com outro treinador conseguindo chegar à final do Mundial. Não chega, não vai chegar. Com esse mesmo elenco. Então com eu todo acho que o mundo. olhar é esse. Você olhar pra 11ª folha do futebol brasileiro, nona, 11ª. Parece que é menor que o Santos, cara. Do Corinthians eu tenho certeza. Eu vi pessoal lá do... Acho que o Santos era a quinta, né? Eu vi gente que Sexta. quando o Santos caiu falando isso. O Santos já foi maior do que o do Fluminense, que o da Me Libertadores. fala que é um treinador que com o time do Fluminense chegaria à final de um Mundial. Lembrando que o Fluminense nunca foi campeão da Libertadores. Sim. Então, assim, o primeiro e único título do Fluminense conquistado por esse estilo de futebol. Então, assim, os méritos do Diniz, eu vejo como um Beto, cara. Eu acho que ele conseguiu, em alguns momentos, jogar contra o maior time do mundo com um time com um abismo financeiro gigantesco. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.